eu sou a Ana Paula e hoje eu vou mostrar os últimos livros de não ficção que chegaram aqui entre junho e julho, se esse alarme deixar. E esses são os livros de não ficção, então, que chegaram aqui entre junho e julho. Vou começar por esse, que eu achei a capa belíssima, do Byung-Chul Han. Ele tem sido bastante lido no Ocidente nos últimos tempos. E esse aqui, além da capa ser belíssima, eu achei que o tema dele é muito me interessa. Psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. É um livro pequenininho, fácil de ler. E esse autor, que é um autor coreano, ele tem sido bastante trazido para as discussões no Ocidente, assim, principalmente, porque ele tem discutido muito a questão da filosofia e da política juntas, né? E olha aqui, ó, que gracinha o marcador. Ele tá saindo pela editora Ainé, é isso? Ele é traduzido pelo Maurício Lizen, e ele tem um projeto gráfico muito bonito. E eu já tô louca pra ler, porque o tema muito me interessa. Páginas amarelas, quer dizer, a folha amarela, né? O papel amarelado. Deve ser pólen. Pólen bold, isso mesmo. E é de 2018. Saiu aqui no Brasil em 2018. Outro é esse livro, Educação contra a Barbárie, organizado pelo Fernando Cássio. E o subtítulo dele é Por Escolas Democráticas e pela Liberdade de Ensinar, tá saindo pela Boitempo. Ele é bastante cheio de ilustrações, não de fotos, né? Ilustração com foto. E ele é uma reunião de textos de vários autores e autoras, aqui estão os autores e autoras, e ele fala, então, de vários aspectos importantes a respeito da educação nesses tempos em que a gente está vivendo. Então, discute temas, eu vou ler alguns dos títulos dos textos aqui. Contra a barbárie, o direito à educação, educação à distância, tensões entre expansão e qualidade, o público, o privado e a despolitização nas políticas educacionais, e por aí vai. Tem texto, o último texto aqui, Educação Democrática, é da Bell Hooks, que, para quem não sabe, ela foi uma das pessoas, para além do Brasil, que melhor articulou as teorias e os ensinamentos do Paulo Freire. A Bell Hooks não precisa de apresentação, é uma das autoras mais importantes do feminismo e da teoria política negra, né? E ela tem uma importante caminhada pela educação, ela tem vários livros importantes sobre a educação, e esse livro aqui traz um texto dela, mas traz texto de muita gente importante aqui. São vários textos curtos que falam sobre aspectos importantes da educação com essa temática, né? A luta pela democratização e pela liberdade de ensino, enfim, a nossa educação contra a barbárie está sendo cada vez mais importante nesse momento. Esse livro aqui é pro marido. Eu achei essa capa muito feia, mas, enfim, o projeto gráfico dele é bem bonito, é bem tranquilo de ler, assim, o tamanho, o corpo do tipo tá até bem grande pro que é necessário. E ele é um livro, como o próprio Neil deGrasse Tyson fala, para todos aqueles ocupados demais para ler livros grossos e que ainda assim buscam um canal para o cosmos. Então, Astrofísica para apressados deve ser aquele tipo de livro mais pontual, mas eu acho interessante pra gente, quem não é da área, mas gosta do tema, ler e se aprofundar em algumas questões. Todo mundo já conhece o Neil deGrasse Tyson. Ele é um das celebridades da ciência atualmente. Ele é o segundo apresentador da série Cosmos. A série Cosmos foi remixada, digamos assim, foi reproduzida, e ele faz o papel que o Carl Sagan fazia antigamente na apresentação da série Cosmos. Esse aqui, Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, do Evgeny Morozov, é um livro que eu já estava querendo há bastante tempo. Ele é daquela coleção da Ubu de textos políticos, enfim. É uma coleção que tem os fins do sono, 24/7, os fins do sono, né, sobre o capitalismo e os fins do sono, na verdade. E é uma coleção bem interessante para a gente pensar de forma transdisciplinar, interdisciplinar, enfim. Pena que a folha branca, mas ok, né? Vamos deixar passar isso.
É um livro que fala, para mim é muito interessante, não só pelo tema de forma geral, mas porque eu também sou professora de cibercultura. Então ele fala sobre algumas questões que envolvem a nossa relação com as redes, com os dados, com, enfim, os algoritmos, e fala disso de forma política, né? Deixa eu ler um pouquinho aqui do que está escrito aqui atrás. Podemos apostar na tecnologia e no Vale do Silício como solução para os problemas históricos da humanidade? A resposta de Evgeny Morozov é claramente não. Crítico ferrenho das plataformas digitais como Facebook, Uber e Airbnb, o autor questiona o uso de dados pessoais por empresas privadas, mostrando como a tecnologia pode se tornar uma ameaça à democracia. Bem interessante, vai ser lido logo também. Depois, este, que é um clássico da grande reportagem, é um clássico de jornalismo, 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed. Esse livro foi a base para o filme Reds, que é um filme que foi feito com Warren Beatty. E esse livro aqui, ele é um livro escrito no momento, durante os acontecimentos da Revolução Russa. E ele acaba, como aqui mesmo diz, né, ele acaba inaugurando a grande reportagem como um gênero jornalístico do jornalismo moderno, né? A Universidade de Nova York elegeu este livro como um dos 10 melhores trabalhos jornalísticos do século XX. É um livrão, né, ele tem aí as suas quase 500 páginas, e é um livro de peso, assim, politicamente falando, e foi escrito, como diz aqui mesmo, no calor do momento da Revolução Russa, da Revolução de 17. Então tem várias coisas aqui que foram escritas com a memória ainda fresquinha, né? E tem uma coisa importante também, que esse autor, ele era muito usado pelo próprio Sergei Eisenstein, que é um dos teóricos / cineastas mais importantes da União Soviética, da Rússia, de forma geral. Então, para quem se interessa por esse tipo de gênero jornalístico, de gênero literário, teoricamente literário, e para esse tipo de assunto, aqui está um baita clássico. Vem pelo selo de clássicos da Penguin Companhia, e é um baita livrão. Mais um da Penguin Companhia, esse com uma outra produção gráfica aqui. Ele tem a capa mais simples e sem laminação, né? Ele é eu vou dizer que é um selo aqui da Penguin Companhia, que é o Leia Mais, e é o Porquê Escrevo, do George Orwell. Selo de grandes ideias, na verdade. Ele é uma coleção de ensaios sobre a escrita, traduzido pelo Cláudio Marcondes. Só para falar que essa tradução do John Reed, dos 10 Dias que Abalaram o Mundo, deixa eu achar aqui, do Bernardo Eisenberg. E, olha, a apresentação é a edição americana de Lenin, ninguém menos do que Lenin. E esse aqui, Bitec, é traduzido pelo Cláudio Marcondes. E este, Astrofísica para Apressados, traduzido pelo Alexandre Martins. Enfim, voltando aqui ao George Orwell, Porque Escrevo, são vários ensaios sobre escrita. E aí a gente tem um panorama do pensamento do Orwell, né, de qualquer forma. Porque o Orwell, ele era um cara que estava imbuído da política até os ossos, e ele começa escrevendo jornalisticamente, né? A carreira de jornalista dele é o que vai fundar o tipo de escrita que ele faz. Então, a escrita que ele apresenta lá nos livros de ficção, de distopia, enfim, é a escrita que ele começa a desenvolver a partir do jornalismo político que ele faz, engajado politicamente, né? Então, é muito importante, esse tipo de livro é muito importante para a gente pensar como pensa uma pessoa que está imbuída desses valores socialistas, enfim, dentro de uma área que é o jornalismo, que rechaça muito a questão política, principalmente nos Estados Unidos, enfim, no Ocidente de forma geral, e principalmente como é que isso vai influenciar os textos de distopia dele, né, os textos que a gente mais conhece, como Revolução dos Bichos, em 1984. E tem uma coisa importante aqui com relação a esse livro, que ele, como muitos livros estão sendo publicados, muitos livros do George Orwell estão sendo publicados agora, em função dele ter entrado no domínio público, a gente tem uma profusão de textos, uma profusão de edições muito bonitas das obras de ficção dele, mas muito pouca gente conhece o que ele pensava. E muita gente fala, por exemplo, de como tanto a Revolução dos Bichos quanto
1984, é uma crítica ao socialismo. Não é uma crítica ao socialismo, é uma crítica a um regime ditatorial específico, né? São críticas. Então, eu vou ler um pedacinho aqui. A linguagem política, e com variações, isto vale para todo o espectro político, dos conservadores aos anarquistas, é concebida para fazer com que as mentiras soem verdadeiras e o assassinato pareça respeitável, e para conferir aparência de solidez ao puro vento. Seja demonstrando a falácia da linguagem política, dissecando o preço real dos livros, ou proclamando verdades dolorosas sobre a guerra, os ensaios de George Orwell são atemporais e mostram sua relevância para qualquer período, país ou leitor. Ao falar sobre o poder da escrita, o autor de A Fazenda dos Animais, em 1984, analisa não apenas a própria produção, mas também o papel que a literatura, em seu sentido mais amplo, exerce tanto na formação política do indivíduo quanto em sua forma de enxergar o mundo, incluindo os textos Por que Escrevo, Política e a Linguagem Inglesa, Livros versus Cigarros, e O Leão e o Unicórnio. Essa edição traz uma seleta dos ensaios mais emblemáticos de um dos principais pensadores modernos, com tradução de Cláudio Marcondes também. Aqui um livrão. E aí, num outro lado do espectro, aqui tem um livro do Stephen King sobre a escrita, a arte e memórias, que é um livro que está sendo super aclamado aí, né, porque, principalmente pelos fãs do Stephen King, que é um livro que é mais um trecho de uma autobiografia voltado para quem está interessado em escrever. Então é um livro que fala sobre como é que ele cria, como é que ele escreve, quais são as questões práticas da escrita dele, principalmente de como a vida dele foi impactada em vários momentos pela escrita, e a escrita foi impactada pela vida dele. Então é o tipo de livro que, obviamente, é diferente desse aqui, né? Mas é o tipo de livro que agrada aos fãs de Stephen King e aos que querem escrever ficção, principalmente. Está saindo pela Suma de Letras. E tem folha amarelada, o que é maravilhoso. E ele tem tradução do Michel Teixeira. Tá na 12ª reimpressão já. Esse livro tá saindo demais. O Booktube tá super falando nele o tempo inteiro. Depois, temos mais 2 livros aqui. Um é Mulheres e Deusas, do Renato Nogueira. O Renato Nogueira é este cara aqui, que ele é doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do Departamento de Educação e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e dos programas de pós-graduação em Educação e em Filosofia. Então é um cara bem engajado, tanto na questão da educação e sociologia e filosofia, como nos estudos afro-brasileiros indígenas, né? Que ele é um pesquisador desse laboratório de estudos afro-brasileiros indígenas e coordenador do grupo de pesquisa Afroperspectivas, Saberes e Intersecções. E aí ele está escrevendo aqui um livro sobre como as divindades e os mitos femininos formaram a mulher atual. Eu tenho sempre um pé atrás com a questão desse mergulho sobre o feminino por homens, mas eu acho que esse engajamento desse autor tem a minha confiança nesse sentido. É um livro que está saindo pela HarperCollins e ele me interessou principalmente por isso aqui, ó. Ele faz uma investigação, né, sobre os mitos, e aí ele investiga os mitos gregos, os iorubás, os judaico-cristãos e os guaranis. Ou seja, iorubás trazem toda a tradição da cultura africana, ou seja, gregos e judaico-cristãos, eles estão ali na nossa fundação, né, na nossa sociedade ocidental. Mas a gente rechaça muito essas duas culturas aqui, guaranis aqui no Brasil, ou melhor, na Latinoamérica, e os iorubás na África, né? Então ele traz esses pontos de vista, e eu gostei muito porque no início de cada parte tem texturas da cultura visual dessa correspondente. Então aqui os mitos gregos começam com essa ilustração aqui, os mitos iorubás começam com essa ilustração aqui, essa espécie de logo, essa marca aqui, né? Aqui os gregos, não, aqui os judaicos cristãos, com essa imageria aqui, e os guaranis dessa forma aqui. Achei lindíssimo isso, esse projeto gráfico tá assim de parabéns. E esses personagens aqui são uma espécie de glossário de personagens, né, onde ele fala o que cada personagem representa para sua respectiva cultura, que eu acho muito interessante, pra gente se guiar também. Então, esse livro aqui vai ser bastante útil, bastante importante para minha pesquisa nos estudos feministas. E aí, por último, Como Nasce o Novo, do Marcos Nobre, que é um baita livrão, e é um livro que se debruça sobre Hegel, né? Esse livro aqui eu comprei pro meu marido, que está se aprofundando nos estudos de Hegel a partir do marxismo, né? Então ele sai pela Todavia,
E ele, aqui eu vou ler o que está escrito aqui atrás. Este mergulho na fenomenologia do espírito, obra singular da trajetória de Hegel, ocupa um lugar privilegiado nos estudos sobre o filósofo alemão. Nobre investiga o livro clássico a partir do seu inesgotável potencial transformador. Além de guia de leitura para um dos textos mais desafiadores da tradição ocidental, Como Nasce o Novo é também um trabalho arrojado e inovador, fundamentado a partir de domínio espantoso da fortuna crítica, clareza expositiva e diálogo com a vanguarda do pensamento social contemporâneo. É um texto que deve elucidar muitas questões a respeito do Hegel, que, para quem é dos estudos marxistas, vai saber por que é importante se aprofundar em Hegel, né, para poder entender muita coisa que o Marx traz. E esse tipo de texto, né, esses textos que explicam, que leem, que traduzem, de certa forma, os filósofos mais complexos, como o próprio Hegel, são textos que são muito úteis. É um baita livrão, deve ter um conteúdo assim extremamente esmiuçável. Aqui tem as notas no final, deixa eu ver. Nossa senhora. Só de notas é isso aqui tudo. Filosofia, né, gente? Então é isso. Esses foram os livros de não ficção que chegaram aqui entre junho e julho. E eu fico por aqui. Obrigada por assistirem até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.